Então, o homem não é só próstata, não é só pênis, não é só escroto. O homem é um ser humano, o homem é uma pessoa, né? E a gente tem que tratá-lo como um todo. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma live da Impraxis. É uma alegria receber vocês aqui hoje para essa conversa no Novembro Azul com o Dr. Ronaldo Maia, urologista, diretor clínico do Hospital do Rim em São Paulo, chefe do setor de litíase do Instituto da Próstata no Hospital Oswaldo Cruz. E ele vai falar conosco sobre os desafios do cuidado à saúde do homem nesse mês de novembro, em que celebramos o Novembro Azul, para relembrar a importância do cuidado à saúde do homem, a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata e de tantas outras questões que envolvem a saúde do homem. O Dr. Ronaldo Maia gentilmente aceitou esse convite para conversar conosco sobre este tema e contar da experiência dele, que tem mais de 20 anos de experiência no cuidado à saúde do homem. E ele, excepcionalmente, finalizou uma cirurgia que demorou um pouquinho mais, agora no período da tarde. Ele já finalizou, está terminando ali as orientações com a família, se dirigindo ao seu consultório. E ele vai entrar com a gente um pouquinho depois. Então eu vou convidar a minha sócia, parceira de trabalho, amiga querida, Bruna Bibancos, para conversar conosco, para que a gente possa fazer uma introdução, discutindo todos esses temas relacionados à saúde do homem, até que o Dr. Ronaldo Maia possa estar aqui conosco. Bom, deixa eu chamar a minha parceirinha aqui de trabalho. Oi, Olá, tudo bom? tudo jóia, você, amiga? Tudo bem também. Deixa eu posicionar a câmera aqui para não ficar cortadinha. Então é isso. Vamos conversar hoje, né, sobre saúde do homem, um tema tão importante. Encerramos o Outubro Rosa, que estávamos falando diretamente com as mulheres na prevenção do câncer de mama, do câncer do colo do útero. E na sequência a gente tem essa celebração do Novembro Azul, para lembrarmos da importância de cuidar, né, da saúde do homem, né, Bruna? Um tema que ainda é desafiador, por isso o tema da nossa live, né, desafios no cuidado à saúde do homem, porque a gente sabe que se a gente dá um passo para um diagnóstico, a gente pode dar um salto para a cura de uma possível doença, né? E o quanto que isso é importante para a gente discutir nesse mês de novembro, começando com a conversa de hoje. Extremamente importante a gente falar sobre isso, né? Porque o homem, estatisticamente, procura muito menos o médico do que a mulher. Isso. Né? E assim, a mulher, queira ou não, quando a menina menstrua, né, a família acaba, a mãe leva essa menina no ginecologista para ver como é que estão as coisas, para explicar determinadas coisas. E o homem já não tem essa introdução, né, essa entrada no cuidado da saúde específica masculina. Bem lembrado, né? Então a gente acaba tendo muita dificuldade desse homem, né, de buscar o cuidado, né? As mulheres estão habituadas, né? A gente se acostumou, né? A mulher é muito mais acessível nesse sentido, né? Até por uma questão cultural, né? Sim, sim. É lógico que todas as vezes que a gente fala dessa questão da dificuldade maior masculina, a gente nunca generaliza, porque cada ser humano é um ser humano. Existem homens e homens, mulheres e mulheres. A gente está falando de dados estatísticos e de pesquisas que mostram que os homens morrem mais cedo do que as mulheres, não é? Que os homens procuram menos o serviço de saúde do que as mulheres.
que uma das razões é isso que você traz para gente, essa questão cultural. E olha que interessante, realmente, quando a mulher, né, leva a sua filha, a pessoa pela qual ela é responsável ali, do sexo feminino, para cuidar da sua menarca, da primeira menstruação, já é culturalmente aceitável essa questão da mulher procurar ginecologista, independente de uma vida sexual ativa ou não. Sim, Mulheres levam suas mulheres, né, até o serviço de saúde. E falam exato. mais também sobre o assunto. Eu penso que nós, mulheres, temos muito mais facilidade para dialogarmos com outras mulheres sobre questões de saúde. De saúde, exatamente. O homem é a questão cultural mesmo, né? Ele tem mais dificuldade de se apresentar lá no médico, principalmente quando a gente está falando de câncer de próstata, para qualquer exame que vai invadi-lo de alguma forma, né? E o toque retal, né, que vai ser realizado a partir dos 45 ou 50 anos, depende Do do histórico paciente, né, do histórico familiar. familiar. É um exame extremamente rápido e tudo, mas existe ainda um grande preconceito, né, em relação a isso. Além do que, também, você tem a questão do cuidado, né, assim, esse autocuidado, quando a gente fala dos homens, é outra coisa que estatisticamente também é diferente, né, Uhum. então, é muito mais comum a mulher procurar o médico do que o homem. É porque a Sim. mulher adoece mais? Não. É porque ela é menos, como eu diria, Preconceituosa, digamos assim. não sei se é preconceito só. Tem uma questão do machismo importante, com certeza, mas de não adoecer, não chorar, não sofrer, né? Não, nada. Uhum. Mas, além disso, você tem também uma questão de autocuidado que o homem não está habituado a ter, né? Sim, Principalmente no sim. Brasil, a gente vive um patriarcado importante, né, nesse sentido. Então, o homem, ele é forte, né? E se ele Sim. não for forte, como se tivesse alguma relação, né? Então, hoje os homens estão mais buscando mais se cuidar, até por uma questão de campanhas. Então, a campanha ela é essencial nesse sentido. E a gente estava até conversando com uma amiga em comum nossa, né, a Ione, que acompanhou o esposo para ir no ônibus azul. A gente está falando aqui de Sorocaba, a gente tem um ônibus rosa, a gente tem um ônibus azul. Então, é uma oportunidade, de repente, daquela pessoa que não tem esse hábito, né, de procurar o serviço de saúde, de ter um chamado diferente, uma oportunidade diferente para que possa ser abordada a sua saúde. Só Essa um é uma parênteses. outra questão, né? Normalmente o homem, quando vai ao médico, é levado pela sua esposa, né? Pela sua Isso, mulher. é verdade. Para o pessoal que está chegando agora e não está vendo o doutor Ronaldo aqui, ele vai entrar logo mais. Ele teve um atraso numa cirurgia que ele estava realizando e ele está finalizando os procedimentos de conversa com a família, enfim. E ele vai se direcionar para o consultório dele e ele vai logo mais entrar aqui para que possa responder algumas questões de quem trabalha há mais de 20 anos, né, o doutor Ronaldo, com a saúde do homem, tem uma vasta experiência e com certeza vai falar dessa vivência aí do dia a dia, de ouvir o que os homens têm a dizer para ele em relação a vários assuntos. Porque, além da gente falar do Novembro Azul, da questão da prevenção do câncer de próstata, é importante a gente lembrar que, eu já falei anteriormente, né, que os homens morrem mais cedo do que as mulheres, estatisticamente é identificado isso, e as principais causas de morte entre os homens não é o câncer, mas são os problemas cardiovasculares e as causas externas, né? Então, de violência, de acidentes. Então, existem outras questões. Por isso que quando a gente traz o Novembro Azul, a gente faz uma abordagem à importância dos homens olharem
para todas as questões de saúde, e não só o câncer de próstata. O câncer de próstata a gente fala muito, por quê? Primeiro, porque existem muitas alterações na próstata, esperada já com o processo de envelhecimento do homem. Então, o aumento do tamanho, né, da próstata, podem acontecer casos de infecção de prostatite, porém, esse crescimento, ele pode sim também evoluir para um câncer. E por conta disso, e especialmente por conta do tabu de como é feito o exame de investigação, de como que eu vou identificar esse câncer, e que envolve o toque retal, e aí isso vira uma grande questão, e muitas vezes até motivo de fuga. Mas para lembrarmos aqui de outras questões que envolvem a saúde do homem, né? As questões cardiovasculares, as causas externas, a exposição a situações de violência, de acidente. E aí a gente faz um alinhamento, né, Bru? A gente falou do Setembro Amarelo, a gente falou do Outubro Rosa, a gente está no Novembro Azul. Lembrando que a gente discutiu lá no Setembro Amarelo que o índice de suicídio é maior entre os homens do que nas mulheres. Uma proporção aí de cada 15 homens para 8 mulheres a cada 100 mil habitantes. E que cada vez mais questões de saúde mental têm afetado toda a população, e isso inclui a população masculina, porém, pela dificuldade cultural, social, de se expressar, de buscar ajuda, de conversar, muitos homens têm sofrido questões de saúde mental, às vezes sem saber lidar com essa situação, e aí causando tantas questões, né, no meio familiar e de trabalho, né, Bruno? O Novembro Azul ele é lembrado muito pelo câncer de próstata, obviamente, porque é uma afecção que só vai atingir aos homens. Isso. Né? Então acaba sendo... Mas aquilo que eu já falei é importante a gente lembrar, né? A mulher, ela tem a sua introdução, né, dentro do seu cuidado de saúde muito mais cedo do que o homem, né? E isso precisa mudar, porque as questões cardiovasculares não se desenvolvem em meia hora, né? Elas se desenvolvem ao longo de vários anos, né? O que significa que você precisa cuidar, né, da sua saúde desde muito cedo, né? E esse cuidado vem a partir da prevenção. Uma outra coisa interessante é assim, existem muitos especialistas hoje, normalmente urologistas mesmo, sim, que trabalham com a saúde do homem na prevenção e na qualidade de vida. Então não é só vendo câncer de próstata, né? É buscando a qualidade de vida desse homem, que significa cuidando da sua parte cardiovascular, sim. Ah, mas o uro vai cuidar disso? Sim, porque ele entra como um generalista, todo mundo pode pedir exame, né? E avaliar esse exame. Se tem alguma coisa que ele não consegue avaliar, ele passa à frente pro cardio, né? Mas é muito importante a gente lembrar que essas alterações não aparecem de uma hora para outra. Essas alterações vão sendo construídas, né? E aí, de repente, esse homem que está extremamente deprimido, por exemplo, pode ser uma questão hormonal, assim como acontece com as mulheres. Sim. Né? Então a testosterona pode estar baixa, está tendo problemas com seu desempenho sexual. Tudo isso pode estar relacionado só com a saúde mental, mas também pode ter questões físicas, né? E o homem, muitas vezes, ao invés de buscar ajuda, né, ele sofre muito por não querer dar o braço a torcer, né? Então, culturalmente, a nossa sociedade também cobra demais desse homem. Exato. Olha, o doutor Ronaldo eu tô aqui conectada no computador, ele já chegou no consultório, eu só preciso aqui dar uma orientação para ele. Pode continuar prosseguindo que eu já volto aqui. Tá. Então, coisas que são importantes a gente lembrar e que são primordiais, né? Esse homem também precisa de cuidado, então a gente orienta desde a orientação, né, da atenção básica, né,
até chegar na questão do útero, na questão do câncer de próstata. Puxa, obrigada, viu, pela sua presença, obrigada aí Desculpa o pela... atraso, gente. Eu tava numa cirurgia e saí correndo para vir para cá para poder participar com vocês. É uma satisfação, tá? Obrigado pelo convite, viu, Gabi? Agradeço a gentileza do aceite imediato, né? E assim, no dia a dia aí do trabalho, acabou a cirurgia, foi conversar com a família, foi fazer toda a parte Isso. burocrática, ainda chegar no consultório para conversar com a gente. Então, muito obrigada mesmo. Imagina, A obrigado gente você. começou aqui, a gente começou um bate-papo, eu com a Bruna, que é minha sócia aqui de trabalho, a gente trouxe para discussão algumas questões introdutórias em relação ao que a gente lembra nesse mês, né, de novembro, celebrando o Novembro Azul. Só para Sim, introduzir você no que a gente estava conversando, a gente estava discutindo que nesse mês a gente trabalha assim a prevenção do câncer de próstata, porém a gente aborda todas as questões relacionadas à saúde do homem, né, como um todo. Lembrando que o homem morre mais cedo que a mulher, que existe ainda uma questão cultural muito forte que dificulta a procura do homem ao serviço de saúde. A gente falou aqui das questões cardiovasculares, de saúde mental, das causas externas que ainda são muito relevantes epidemiologicamente falando, né, na causa de morte do homem. Então, só para te introduzir nesse bate-papo obrigado. inicial. Tá, foi. E muitos Ah, coraçõezinhos entrando aí. tem bastante amigo, tem bastante amigo. Isso é bom, é sinal de que você é uma pessoa do bem, né? Pelo pouco que eu te conheci, percebi essa generosidade, essa acolhida, esse olhar humano que tem, né, para os homens e para todas as pessoas que você cuida. Isso é muito bom. Isso É é muito bom. É sensacional verdade. encontrar pessoas É o como que. você. Obrigado, Gabi. É o que faz a gente continuar trabalhando, fazendo o que nós mais gostamos, né? Isso que é Exatamente. importante. Fico muito feliz. Obrigada mais uma vez. Vamos lá, agora eu acho que foi, Imagina. hein? Agora Agora eu acho que engatou. foi, não? A gente tem que persistir. Quando a gente persiste, tudo flui. Doutor Ronaldo, Deixando no 4G porque o Wi-Fi não está pegando bem. melhorou bem. Eu tinha pensado nisso, né, no É. começo da live. Às vezes o 4G pega melhor do que a conexão de Wi-Fi. Perfeito. É, Então vamos lá, vamos começar essa conversa. Fique muito à vontade, vamos fale lá. aquilo que de repente, né, a gente até levantou alguns temas para a gente falar antes desse nosso encontro, mas fique muito à vontade para você falar aquilo que você achar que é relevante. Mas a minha primeira questão é a seguinte, porque nós vemos estudos, a gente vê na prática, tanto de vida pessoal como de vida profissional, que ainda existe uma dificuldade maior dos homens buscarem serviço de saúde, buscarem olhar para a sua saúde. Não quero generalizar, cada pessoa é uma pessoa, mas estatisticamente, em termos de pesquisa, a gente ainda tem isso. E aí você que tem mais de 20 anos aí de atuação, né, como urologista e que está atendendo o público direto, como que você percebe isso no seu cotidiano de trabalho, na busca do seu consultório, com os colegas que você conversa? Essa procura dos homens ainda é reduzida? Ainda existe um tabu para o homem buscar o cuidado à saúde? Olha, Gabi, eu já observei que nós tivemos uma melhora muito grande na procura, né? E o homem foi quebrando o tabu do exame de próstata. Eu acho que ainda tem muita resistência na população de baixa renda. Na população que já tem um nível de conhecimento maior, já está mudando esse preconceito que o homem tinha. Eu vejo isso nas pessoas mais velhas. Ótimo. Inclusive o trabalho que a SBU tem feito, o Ministério da Saúde, com o apoio da Sociedade Brasileira de Urologia, em promover o Novembro Azul, assim como
foi promovido o Outubro Rosa. Isso tem mudado muito a cabeça do pessoal. Inclusive, eu tenho recebido até pacientes, meus pacientes trazem os filhos, pré-adolescentes, adolescentes, para ter uma conversa comigo, para ter uma orientação, falar sobre sexo, falar sobre a parte genital, os cuidados que tem que ter tido, né? O que tem tem que ter para você ter um bom conduto, uma boa melhora durante a sua vida. Assim como as mulheres são orientadas desde pequena, desde adolescentes a procurar o ginecologista, eu já vejo a preocupação dos pais em trazer os filhos no consultório para fazer esse acompanhamento. Não só eu, como vários amigos também têm visto. Vários colegas. Perfeito. E olha, você entrou na conversa, porque eu e a Bruna, antes de você entrar, estávamos falando disso. Que nós mulheres levamos as mulheres, né, da nossa família na menarca, né? Então vem a primeira menstruação, a gente já tem essa cultura de levar as mulheres para conversarem com as ginecologistas, independente de uma vida sexual ativa ou não, mas a gente já vai dando essa orientação. E eu fico muito feliz de saber que isso já tem mudado, pelo menos em parte da população. E como a gente está falando aqui com muitos profissionais de saúde, né, e a gente assume esse papel de educador em saúde, o quanto que a gente precisa orientar, então, os pais a introduzirem esses meninos, adolescentes, a essa primeira ida, né, ao médico. Esse primeiro contato, né? Sensacional. E eles devem chegar, esses adolescentes devem chegar até você um pouco ressabiados, não? Muito tímidos, mas a gente vai conversando, vai falando a linguagem deles, explicando sobre doença sexualmente transmissível, a importância da higienização do pênis, do falo, para a higienização por conta de você ter as infecções, as inflamações em relação ao câncer de pênis, que é uma coisa que quase não se fala, que não é incomum, né? Principalmente na região Nordeste, onde você tem muito câncer de pênis, né? E que não é falado. Então, as doenças venéreas, o HPV, a sífilis, a gonorreia, que está voltando. Antes diminuiu muito a gonorreia com o uso do preservativo por conta da AIDS. Agora meio que o pessoal esquece da AIDS e começa a ter relação sem preservativo. E a hepatite também, né? Que a gente tem que pensar que você pode passar uma hepatite. Eu costumo falar que hoje eu me preocupo mais, falo para os pacientes que eu me preocupo mais com a hepatite e com a HPV do que com a AIDS. Então, mas é uma coisa que tem que ser falada sempre. Sífilis também, que aumentou demais a incidência. Aumentou muito a incidência. E aí a gente volta à questão, né, que educação em saúde é sempre o melhor caminho. Com certeza. A prevenção sempre é o melhor caminho, né, Gabi? E aí essas campanhas, como você disse, que essa questão do movimento do Novembro Azul, quanto que isso tem gerado resultado, a gente fica muito feliz com isso. Então a gente tem que... Por isso é o motivo da live, a gente precisa falar, e falar abertamente, né? Sem esses tabus todos. E o pessoal até que meio que acabou fazendo um pouco de chacota, né? Eu recebo muitas mensagens de paciente tirando um sarro, né, do Novembro Azul, e até mesmo eu postei um vídeo no Instagram sobre um pessoal na praia correndo e olha para trás e continua correndo, de repente vem um falo, um dedo na verdade, correndo atrás deles, né, e o pessoal todo desesperado. Eu postei, o pessoal curtiu bastante. Mas a gente tem que fazer essa brincadeira para poder trazer a conscientização, né, Gabi? Então, fale disso, que é um tema assim que é tabu para tantos homens, né? Porque muitos fogem do urologista por medo desse falo, né? Dessa imaginação aí do que seria o toque retal. Conta para o público em geral, porque aqui nós temos de tudo, estudantes, profissionais de saúde, público leigo também.
né? Quando a gente fala especificamente do toque retal, ele é um exame usado, né, pelos urologistas, além da questão da busca do possível câncer de próstata. Como que os homens encaram isso, né, a população em geral, e como que isso é na prática? Para a gente tirar esse tabu dos homens terem medo desse exame tão amedrontador. Que na verdade, assim, eu costumo falar para os pacientes, do mesmo modo que a mulher vai ao ginecologista e faz o exame na mama, né, o homem tem que ir no uro, porque o toque retal ele é muito importante. Não só o PSA é um complemento, né, o antígeno prostático específico, ele é um subsídio que nós temos para mostrar que tem uma alteração na próstata, tá? Ele é uma glicoproteína produzida pela próstata para ajudar a liquefazer o esperma. E descobriu-se que quando esse PSA, quando você tem um tumor de próstata, esse PSA aumenta em relação a uma próstata normal. Então, nós temos 3 possibilidades de aumento de PSA. Um crescimento prostático benigno, sim, uma prostatite e o câncer de próstata. Por que nós fazemos o toque? Porque quando nós tocamos a próstata, que é uma glândula que fica logo abaixo da bexiga e a uretra corta ela no meio, essa próstata ela tem uma consistência diferente. Ela fica com uma consistência endurecida, assim como quando a mulher vai fazer o exame de mama. A gente percebe uma nodulação na mama, eu percebo uma nodulação na próstata. Por que nós fazemos? Porque o tumor de próstata, ele ocorre em 85% na região periférica da próstata, e a gente consegue detectar uma alteração, tá? Em apenas 15% a gente não consegue detectar porque ele está numa região mais interna, tá? E o homem, ele vem, que a fase anal do homem é muito complicada, né? Sim. Então, tem todo aquele tabu de achar que vai gostar, de achar que vai ficar mais sensibilizado, e não tem nada a ver, porque o dedo da gente é fino, eu costumo brincar com os pacientes. Sim. É um exame super rápido, é um exame... Eu falo que é mais desconfortável para a mulher fazer um Papa Nicolau, que sim, coloca um espéculo, abre a vagina. No homem, sim, simplesmente, a gente vai introduzir o dedo, sentir a próstata, que fica logo 2, 3 centímetros ali da borda anal, e é um exame rápido, não dá nem tempo de sentir nada. Às vezes, tem muito paciente que eu venho, pela primeira vez eles vão fazer, é isso? Nossa! Já acabou? Já acabou? Eu falei, lógico, o que você achou que eu fosse fazer aqui, né? Então... Existe uma fantasia, né? Existe errada uma fantasia, em relação a exatamente. Isso. E mudou muito, justamente o que nós estamos conversando. A conscientização da população para a detecção precoce do tumor, porque hoje não se morre mais de câncer de próstata como se morria quando eu formei, em 94. Que hoje você consegue tratar muito precocemente. Inclusive, Gabi, hoje nós temos uma ressonância multiparamétrica que nos ajuda muito também no diagnóstico precoce do tumor de próstata. Olha, quando eu tenho uma alteração, e tem muito homem que fala para mim, por que não tem outro exame sem ser o toque? Tem a ressonância multiparamétrica. O problema é o custo disso. O custo disso, tá. O custo disso. A ressonância multiparamétrica, ela consegue me detectar bem precocemente uma malformação na célula da próstata. Só que ele é um exame caro, né? Alguns convênios têm coberto, desde que tenha indicação clínica para ser feita. Então eu não posso sair... A indicação certa. Eu não posso sair pedindo ressonância multiparamétrica para qualquer coisa, porque o paciente não quer fazer um exame de próstata. Não. Ele me auxilia, né, no diagnóstico. Inclusive naqueles casos que o câncer não está tão periférico, está mais interno, você vai conseguir visualizar. Exatamente. É aí que a gente acaba solicitando, mesmo porque ela nos auxilia até no direcionamento da biópsia. Tá. Hoje você faz, quando você tem uma indicação de ressonância multiparamétrica, ela me mostra a localização e facilita o direcionamento da biópsia. Porque quando eu me formei,
a gente pedia, a PSA está alterado, toque benigno, faz uma biópsia de próstata. Só que você biopsiava muita gente sem necessidade. Sem necessidade. E a biópsia, quer queira ou não, ela é agressiva. Você pode desenvolver uma prostatite. Imagina. Né? Pela biópsia. Você pode ter uma prostatite e até exacerbar esse quadro infeccioso. Tá? Então, o exame de próstata ele é fundamental. Perfeito. Se eu tenho é um exame bobo, é como vocês fazerem um exame de mama. Sim, perfeito. Eu acho que esclareceu bem. A gente precisa entender que faz parte do processo de cuidado da saúde do homem passar por isso, né? Que é só um pedacinho do processo de cuidado. Você está falando dessa ressonância e quando a PSA dá alterado, eu vi que tem um outro exame, né? O PHI, que ele é um pouco mais específico. Isso, mas a gente não tem assim solicitado, a gente tem solicitado mais a ressonância, por dificuldade de conseguir o exame. Tá certo, entendi. Muito bem. Bom, vamos torcer aí para que um número maior, né, da população, porque a gente tenha um acesso maior, porque é o que você está falando. Infelizmente, a gente está falando de alguns recursos que ainda não tem esse acesso mais equânime para a população. Exatamente, para a população. Então, por exemplo, a ressonância multiparamétrica nós não temos no SUS, por ser um exame caro, um exame novo, né? Então você não tem esse acesso ao SUS. Por isso que o exame é feito com frequência, o exame de toque, né, na população. Muito bem. E deixa eu te fazer uma outra pergunta. Quando a gente fala de saúde do homem como um todo, é lógico que o urologista ele tem um reconhecimento social de que vai cuidar, né, da minha próstata, mas você cuida de muito mais coisa. E eu acredito que você recebe muitos homens no seu consultório e eu imagino que você seja a pessoa que identifica outras questões, outras demandas, né? O que você tem vivido no seu dia a dia e nos seus estudos? Quais têm sido as principais demandas de procura no seu consultório? Você quer saber pré-pandemia ou pós-pandemia? Ótimo! Mudou muito. Então eu quero saber as duas coisas, antes e depois. Me conta como que era e como que ficou. Putz, pré-pandemia, a preocupação era a preocupação natural que nós temos, de saber se está tudo ok, saber a parte hormonal. Questões sexuais, problemas de sexualidade. Problemas de sexualidade que com a pandemia piorou muito, né? Então, a parte de disfunção erétil, os homens eles têm se queixado muito. A parte com a pandemia, a ansiedade, aumentaram os números de pacientes com ejaculação antecipada, que também é uma patologia que acaba interferindo no relacionamento, tá? E a parte da disfunção, sem comentários, né? Que com o estresse, com a ansiedade, virou uma coisa muito rotineira na nossa queda, desânimo, queda de libido. Queda de libido. E tem muita coisa que muitas vezes está relacionada a uma diminuição hormonal, mas também é uma questão emocional. Tá? É uma questão emocional, que é onde nós temos que acabar abrangendo, né, ou abordando os pacientes para saber como que está. Porque não é só uma questão hormonal. Tem muito paciente que me procura que está com queda de libido, dificuldade de ereção, mas que está com a testosterona boa. Eu não vou sair repondo testosterona, porque não vou repor, eu vou bombá-lo. Vai bombá-lo. Eu acabo até prejudicando a própria produção natural, Gabi. Que é o que nós vemos nas academias. O pessoal começa a usar muita droga e acaba bloqueando a produção natural. E isso vai gerar um problema no futuro, vai dar uma azoospermia, vai ter uma diminuição da produção de espermatozoide, infertilidade, e ele fica refém do uso do anabolizante, do uso do hormônio exógeno. Sim, exógeno. Nossa, importantíssimo. Quer dizer, você muitas vezes é o responsável de identificar uma demanda de saúde mental.
trabalhar Sim. em urologia, com psicologia, com psiquiatria, deve ter sido uma constante no dia a dia. Eu costumo falar que tem dia no consultório que eu falo que eu sou um psiquiatra, que o paciente vem Imagino, aqui para se queixar e eu só escuto. eu Não tem imagino. muita coisa a fazer. Eu escuto, 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 deixo ele falar, dou minha opinião, Sim. oriento a procurar um profissional especializado, né? Para poder ajudá-lo, porque não é questão hormonal. Tanto é que muitas vezes eu peço os exames e falo, olha, tá normal. Então, seu problema é a ansiedade, seu problema é a cabeça, a gente tem que tratar a cabeça, porque senão não vai resolver. E isso é exemplo de ser profissional de saúde completo, né? Porque você está falando aí de uma escuta atenta, de uma escuta terapêutica, de uma abordagem integral. Então, você vai além, né, dessas questões. Agora, você também é bem reconhecido, é chefe lá do setor de litíase, né, do Instituto de De Próstata próstata. do Hospital É, Oswaldo é, Cruz. sim. E essa demanda, né, de cólica renal, de cálculo renal, como que está essa realidade? Tem algumas questões também de estilo de vida, questões ambientais, emocionais, que também influenciam no aumento da incidência dessas queixas ou não? Sim, com certeza. Porque assim, ó, todos nós, né, nós eliminamos substâncias na urina que são produtoras de cálculo e nós temos substâncias que são inibidoras da produção de cálculo. Tá. Então, muita gente me pergunta, vai analisar meu cálculo? Não, eu vou analisá-lo ou analisá-la. Eu tenho que Uhum, analisar o paciente e não o cálculo. Porque perfeito. e você pode ter fator ambiental alterado, como você disse, por exemplo, um paciente que trabalha, tem até um trabalho de um colega do Rio de Janeiro que fez uma pesquisa nos anos 90 sobre a formação de cálculo nos pacientes que trabalhavam no forno da Companhia Siderúrgica Nacional. Ele Nossa, que descobriu, interessante. eles trabalhavam diretamente no forno, então a alta Sim, temperatura, além de desidratá-los, fazia com que diminuísse o citrato urinário. E com isso nossa. eles tinham uma incidência maior na produção de cálculo. Então, um ambiente árido, um ambiente onde se ingere muita proteína, você tem um Hum, aumento do ácido úrico, um exemplo. Você pode ter uma alteração hormonal, uma alteração do paratormônio, uma diminuição da produção de vitamina D, que faz uma elevação do paratormônio. Com isso, você tem uma hiperexcreção de cálcio no rim. Tá? Você pode ter uma hiperabsorção de oxalato no intestino, a pessoa que tem uma dieta pobre em cálcio, por exemplo, tem uma hiperabsorção de oxalato e você vai ter uma excreção de oxalato na urina e formar cálculo. Você pode ter pacientes com infecção urinária de repetição, tem bactérias que produzem cálculo renal. Então, tem uma gama de possibilidades para produzir cálculo. Tá? Eu gente, estou até com uma. interessantíssimo isso, porque Sim, assim, não, eu tenho tendência, né? Quer dizer, até tem a uma questão tendência, mas tem que saber o porquê dessa tendência, né, Gabi? isso. Me assustou essa questão, né, da ingestão excessiva de proteína. Quantas pessoas hoje comendo frango, ovo, whey, Sim, sim, sim. não Não, é? não, mas aí é proteína animal. Animal, tá. O whey protein, ele não induz a produção de cálculo. Ai, que bom. Porque a proteína animal, além de você aumentar o ácido úrico, você faz uma acidez urinária e diminui o Perfeito. citrato. Né? Que o Ah, citrato é uma certo. substância que impede a formação de cálculo. Então, Perfeito. por Bom isso que esclarecer. tem que ser feito um estudo para saber o que está acontecendo. Muitas vezes a pessoa chega para mim, pô, mas eu tomo 2, 3 litros de água por dia. Só que Uhum. você vai fazer um estudo nela, ela tem uma perda excessiva de cálcio na urina, ela tem uma perda excessiva de oxalato na urina, que tudo isso vai levando à formação de cálculo. E você Perfeito. pode ter duas coisas, você pode ter um aumento do ácido úrico, aumento de cálcio, diminuição de citrato. Então é isso que nós temos que estudar. Não adianta Isso. só tomar água, né? Tem que ir atrás para ver o que é.
E aí a competência médica e a abordagem faz toda a diferença, né? E aí eu Isso. emendo, né? Pode falar, desculpa. Não, pode falar, pode falar. Não, é porque, como você falou, tantas possibilidades e que você não olha para o cálculo, você não vai olhar para o problema, mas você olha para a pessoa e você faz uma abordagem bastante ampla e precisa para identificar onde que está a questão. Aí eu te pergunto, né? Você como homem que atende tantos homens, que dica que você daria para nós profissionais de saúde, né? Enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, dentistas. Eu vi que o Luiz Felipe Escabar entrou aqui, ele te admira bastante, falou, não acredito que você está entrevistando o doutor Ronaldo. Professor Luiz Felipe Escabar, ele é professor da Unip, ele é e uma excelente pessoa odontologista. Maravilhoso e um ser humano incrível também. Tenho uma admiração imensa por ele. Eu cuido do Luiz Felipe há muito tempo. Ele era um bebê, ele era estudante ainda. Ai, que bacana saber disso. Fico feliz essas coincidências de encontro, né? Então, assim, o que você falaria pra gente, como que a gente abordaria os homens que ainda são mais resistentes, que ainda têm questões culturais aí que limitam essa busca, quem procura acha, eu não vou atrás de problema. Quem procura acha, mas quando você acha precocemente, você detecta um problema. Por exemplo, a mesma coisa o Luiz Felipe. Ele sugere, você vai ao dentista para fazer um preventivo, para fazer uma manutenção. Por quê? Para prevenir uma cárie, para que não tenha que arrancar o dente. Né? Você vai usar um aparelho ortodôntico para corrigir sua mordida, para não dar problema na articulação temporomandibular, não te dar problema de mastigação, não te dar problema de perda de massa óssea na boca, para não ter queda de dente no futuro. Então, todos temos que ter essa preocupação. Eu sempre falo assim que o homem ele tem que ter o urologista como um amigo, tá? Para poder orientá-lo em todas as questões. Eu tenho muitos pacientes que me procuram e que eu me sinto como o ginecologista. O ginecologista é o médico de confiança da mulher. Sim. Né? Então eu me sinto como essa pessoa de confiança. Eu já diagnostiquei câncer de tireoide em paciente meu, eu já diagnostiquei câncer de intestino, porque eu tenho essa preocupação de ver o paciente como um todo, não só exame de próstata. E o homem também tem outras patologias, câncer de mama. Eu já fiz diagnóstico de câncer de mama em pacientes meus. Né? Câncer de testículo. Você teve essa questão, olha só. Sim, é raro, mas você vai examinar, você detecta. Já veio um paciente para mim para examinar a próstata, achei um nódulo no testículo, ele tinha um câncer de testículo. Então o homem não é só próstata, não é só pênis, não é só escroto. O homem é um ser humano, o homem é uma pessoa, né? E a gente tem que tratá-lo como um todo. E eu acho que é isso que a gente tem que abordar para a população, assim como os pais têm trazido os filhos para ter uma conversa, para ter uma pessoa de confiança onde ele possa compartilhar algumas dúvidas, alguns questionamentos, que não vão falar com os pais. Eu tenho 2 filhos, né? Eles não vêm falar comigo. É natural. E você é o pai nessa situação, você está ali como pai. Exatamente. E minha mulher é enfermeira, Gabi. É verdade, então, assim, você me falou, trabalha na Unifesp, mulher, né? Isso, ela é docente da Escola Paulista. E ela faz brinquedoterapia, ela faz um trabalho muito legal com as crianças, né? Então, a gente tem uma abordagem diferente com os filhos, mas eu sou pai. Sim. Né? Então, eles têm meus amigos como um confidente, como... Sim. Eles tiram dúvida comigo, os amigos deles tiram, mas eles não têm uma abordagem assim tão impessoal, né? E eu procuro deixar meus pacientes bem tranquilos, que eu estou como amigo. Eu acho que é isso que o pessoal da saúde, né, os enfermeiros, os técnicos... Quem tem essa abordagem com a população, fala, olha, você tem um amigo, você tem que tirar dúvida, você não é só uma próstata, você tem outras coisas. Eu trato mulher. Hoje mesmo eu estava atendendo um paciente e uma gestante que está com cálculo, uma gestante que me procurou ontem com 24 semanas, está com cálculo
ela me ligou, eu pedi licença para falar com ela, e ele falou, mas eu não sabia que você atendia mulher. Eu falei, poxa, como não? Mulher Como tem não? rim, mulher tem rim, mulher tem bexiga, mulher tem infecção de urina, o urologista é que cuida disso. Ele, eu não Exato. sabia, eu pensei que você só cuidasse de homem. Não, eu cuido de mulher também, Olha né? que esclarecedora essa live, porque com certeza tem bastante gente que não está aqui ao vivo, mas que vai assistir essa conversa depois. E muitos profissionais, os profissionais, olha, o que eu vi aqui enquanto você falava de comentários, melhor médico do mundo, super-humano, incrível. Ó, o Dr. Ronaldo deixou tudo bem claro e falando muitas coisas aqui. Então, só pela sua fala, você já está inspirando os profissionais de saúde a ter esse olhar, né? Então, você falar que o homem não é uma próstata, não é um escroto, não é um pênis, ele é um ser humano inteiro, é a lição que todos têm que ter, né? E olhar Sim. para ele e para essas demandas. Eu imagino quanto que você deve ter tido aí de demandas diferenciadas durante a pandemia, até pessoas que talvez lá, pelo menos em 2020 principalmente, deixaram de fazer a consulta periódica Como todos. necessária. O ano passado foi um ano atípico, né, Gabriela? Foi. O ano passado foi um ano atípico, muita gente deixou de fazer o preventivo, mas não tinha como cuidar da saúde, nós tínhamos Sim, que cuidar da nossa saúde de outra forma, né? Que foi uma pandemia avassaladora, né? Então nós sentimos muito e a gente praticamente nós ficamos 6 meses só operando urgência, né? imagino. Muita gente com câncer aguardando cirurgia, Uau. teve o tratamento adiado, foi um ano muito difícil. 2020 foi terrível. As consequências da pandemia vão muito além, né, das mortes e das afecções pelo próprio coronavírus. Coronavírus, sim. Então, eu realmente tive experiências próximas também de pessoas que deixaram de ir fazer o exame periódico, seja no cardiologista, onde for, e aí depois descobriu que estava com câncer e que talvez se tivesse ido no ano anterior não tivesse tão avançado. Mas a gente está vivendo aí uma ampla vacinação. Eu acredito que as coisas estão começando a retomar, né? As pessoas já estão voltando aí para Sim, os seus sim. exames. Diminuiu muito a transmissão, diminuiu muito as mortes, diminuíram as mortes, né? Sim, As internações. Então, nós estamos começando a ter um retorno. Ainda mais agora com essa terceira dose, está dando mais um alento para nós, para diminuir essa transmissão desse vírus. Porque, exato. infelizmente, eu perdi minha sogra, minha Puxa, esposa teve Covid, ficou internada, uau! cunhado. Foi bem, bem difícil, foi bem difícil. Algo muito próximo de nós, né? Muitos de Sim, nós perdemos pessoas queridas e próximas. sim, Então, mais um papel nosso aqui, né, de profissionais de saúde, de também conscientizar as pessoas que ainda têm resistência, que ainda têm alguma ressalva em relação à vacina. E a gente tem todas as evidências do quanto que a vacinação realmente diminuiu a transmissão desse vírus. e o uso, e principalmente a nossa prevenção, o uso de máscara, né? Sim, A higienização das mãos, e isso é que está, a máscara ainda está sendo um excelente bloqueio, né? Para barreira. transmissão, é uma Uhum, barreira para transmissão. Então, perfeito. isso é fundamental, Não podemos baixar a guarda e nem banalizar, né? Então vamos. de jeito nenhum, Gabi. E olha que interessante, adoro isso. A gente veio aqui para falar de saúde do homem, mas a gente fala da saúde como um todo e a gente fala dessa importância desse posicionamento tão humano que você tem, que você demonstra, e eu te agradeço muito por essas Obrigado. palavras. Eu quero te pedir para você deixar uma mensagem final para os homens, para as mulheres, para os profissionais de saúde, para o público leigo, em relação ao Novembro Azul, como urologista, qual é a mensagem, qual é a palavra que você gostaria de deixar para as pessoas Eu que acho que estão nos ouvindo? prevenção, assim, eu acho que a detecção precoce de uma doença, ela só traz benefício.
né? Então, isso que o pessoal fala de quem procura acha. Se acha é porque tem. Tá? E se você procura e acha no começo, é curativo. Né? Então, se você deixa passar o time, como tudo na vida, passa o time, você perdeu. O tempo que passou já era. Perdeu Então, a a pessoa oportunidade. perdeu a oportunidade. Né? E a gente tem uma chance só, né, Gabi? Então, eu acho que o pessoal tem que, não só em relação ao Novembro Azul, ao Outubro Vermelho, tem o câncer de pele, o câncer de tireoide, que o pessoal tem feito bastante. Câncer de colo retal, após os 50 anos, é fundamental o pessoal fazer uma colonoscopia para detecção. Sim. É um exame bobo, o pessoal fala, o preparo é chato. Tudo bem, é chato. Eu brinco que o preparo você vai se sentir um rei, que você vai ficar sentado no trono a noite inteira, né? Mas você vai lá, detecta precocemente, você previne muita coisa, né? Então, acho que a mensagem é detecção precoce, é se preocupar em zelar pelo seu corpo, pela sua saúde, porque é a única coisa que nós temos. Olha que interessante foi a chamada dessa nossa live, né, que é Desafios ao Cuidado da Saúde do Homem, mas ali e minha no prima, rodapé desculpa, estava... Gabi, a minha prima está falando, estamos na semana de prevenção do câncer bucal também, a minha prima Jaqueline. Está acabando então de colocar aqui. ótimo! Então, E o doutor Escabardo Luiz Felipe falou. Escabar, vamos marcar a Escabar, nossa live para falar de saúde bucal também. Vamos lá. a minha prima lembrou, estou vendo aqui. Bacana, agradeço ela aqui pessoalmente. E o Felipe tem que te procurar. Tem. Barato. A chamadinha que a gente fez no post, né, que é um passo para a detecção, é um salto para a cura, e é o que você está falando. Confirma para mim, eu estava aqui vendo nas pesquisas que a detecção precoce do câncer de próstata, a cura é para lá de 90%. Sim, com certeza, né? Porque a cura é muito mais que 90%, muito né, Gabi? Mais. Porque quando você detecta precocemente, você detecta um nódulo, a probabilidade de cura é de 98%. Uau, né? Melhorou. É altíssima, é altíssima. Então, é a mesma coisa o tumor de mama. Quando você detecta precocemente um tumor de boca, um tumor hepático, você detectando precocemente, você impede que ele se desenvolva. Isso é mais do que natural, né? Então a gente pode mudar aqui. Quem procura acha. E quem acha cura. Quem acha, exatamente. Quem acha cura, é exatamente isso. Maravilha. Muita gratidão. Obrigada pela sua disponibilidade depois de um longo dia de trabalho. Estar aqui conversando com a gente. Não atrapalhou em nada, foi perfeito. A gente fica aqui à disposição. Eu, Gabriela, eu também estou à Bruna. disposição. Quando você precisar, estou aqui em pé e à ordem. Obrigada, um abraço para sua esposa também, que faz um belíssimo trabalho, tá bom? Uma boa noite, Gabi. E um abraço apertado aí. Para você também. Obrigada para quem ficou aqui com a gente.